Olá, tudo bem? Seja mais uma vez bem-vindo aqui no nosso canal sobre ser um cristão. Curta, se inscreva, compartilhe e que o conteúdo de hoje possa falar poderosamente ao seu coração. Hoje eu quero fazer um pouco diferente, eu quero te trazer um estudo bíblico. E esse estudo bíblico no livro de Tito. O que o apóstolo Paulo escreve para Tito que estava na ilha de Creta? Qual que é o contexto? Do que se trata esse livro? Hoje a gente inicia então esse estudo juntos. E eu quero fazer aqui a introdução com você do livro e também falar um pouco sobre o capítulo 1. Então fica o dever para você, leia o capítulo 1 de Tito, do primeiro versículo até o último, e quero pensar com você sobre as orientações no capítulo 1. Então, Tito 1, a palavra vai dizer aí no seu versículo 5: a razão de eu tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava. Então observa, Tito tem uma missão em Creta, pôr em ordem o que falta e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. Então a missão de Tito em Creta está muito claro para nós. Esse vai ser o cerne central aqui do capítulo 1. Mas eu quero pensar com você um pouquinho sobre o que era a cidade de Creta, qual que é a realidade da cidade de Creta. Eu estou aqui com o meu notebook, deixei algumas anotações e eu quero ler para você aqui. Então preste atenção nos detalhes quando a gente fala sobre essa ilha, a ilha de Creta. No coração do Mediterrâneo, Creta é a maior ilha da Grécia. É a quinta maior do mar Mediterrâneo. Situada ao sul do mar Egeu, funcionava como uma ponte natural entre a Europa, a Ásia e a África. Então a ilha de Creta é uma ilha onde tinha grande passagem marítima, onde tinha portos, era uma ilha então muito conhecida, muito grande. A gente vai ver isso também no mapa, né? O mapa descreve isso, coloca o tamanho aí de Creta. Qual que era o contexto? Berço da civilização minoica, Creta tem uma história milenar. Conhecida por suas centenas de cidades, Homero a chamava de a ilha de 100 cidades. Então observe na orientação que vai ser dita aqui em Creta. Eu te deixei para que você pusesse em ordem o que faltava e constituísse presbíteros em cada cidade. Amados, tem 100 cidades na ilha de Creta. Então observe a tarefa que é dado para Tito, uma tarefa difícil. Ainda falando aí sobre Creta, teve então um domínio romano em 67 a.C., foi conquistado por Roma e unida à região da Cirenaica, norte da África, para formar uma única província senatorial. Província senatorial é uma província então que é dominada pelo Senado, tá? Então o Senado romano. Vamos falar um pouquinho sobre a fama dos cretenses? Quando a gente fala da fama do pessoal de Creta, um comentário de Hernandes Dias Lopes que eu vou deixar para você aí. Hernandes ele vai destacar que o versículo 12 no capítulo 1, Paulo cita o poeta cretense Epimênides de Creta. E no verso 12 ele vai falar que os cretenses são sempre mentirosos, não é isso? Um dos seus próprios profetas chegou a dizer: os cretenses sempre mentirosos, feras malignas, glutões, preguiçosos. Essa frase que Paulo vai dizer é então desse poeta ali da antiguidade, Epimênides, né? Então é interessante a gente observar essa coisa extra, né, extra bíblica, esse fato de que Epimênides escreve falando dos cretenses, do caráter dos cretenses, né? Eles mesmos tinham uma lenda de que Zeus tinha uma tumba ali, né? E para os outros gregos que acreditam que os deuses eram imortais, isso era a prova cabal de que os cretenses eram mentirosos, como o seu próprio poeta Epimênides vai dizer. Ganância e violência. Além da mentira, os cretenses eram conhecidos pela pirataria, pela glutonaria, ventres preguiçosos, né? Isso também tem a ver com o que Epimênides escreve. E por serem um povo indomável e briguento, feras terríveis, provavelmente também alcoólatras, né, dados ao alcoolismo. Então é muito interessante a gente pensar o cenário em que Paulo escreve para Tito.
É numa ilha onde tinha um povo realmente complicado, um povo que não era fácil de lidar. E esse é o contexto que se passa no livro de Tito. O que a gente pode pensar sobre isso? O evangelho no pior lugar. Paulo não enviou Tito para uma ilha paradisíaca de férias. Ele mandou ele para um lugar onde a cultura era tóxica. Era uma cultura destrutiva. Era um povo de caráter dúbio. Era um povo onde havia inversão de valores. Era um povo onde a verdade era trocada pela mentira. Esses eram os cretenses. Analogia, Creta era um terreno difícil. O próprio Hernandes vai comentar aí no seu comentário que eles são mentirosos por natureza. Então, um lugar onde as pessoas que ali chegavam também eram influenciadas a essa realidade. E essa missão de levar luz no meio desse caos é a missão, então, de Tito. Vamos agora para o capítulo 1, abordar aqui um pouquinho do que vai acontecer. A gente vai ver aqui que no seu versículo, tratando aqui no início, vai ser dito assim: Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente, olha que interessante, o Deus que não mente, prometeu antes dos tempos eternos, no devido tempo, trouxe luz à sua palavra, por meio da pregação a mim confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, em nossa fé comum, graça e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, nosso Salvador. É interessante essa ênfase, né? O Deus que não mente, numa carta escrita para Tito, que estava no meio de um povo conhecido por sua mentira. Então, o Deus da verdade era a mensagem a ser levada para esse povo. A gente vai ver o que o presbítero precisava ter para ser eleito ali naquele lugar. O presbítero precisa ser irrepreensível, marido de uma só mulher, de filhos crentes, não soberbo, não irado, não dado ao vinho, não cobiçoso, não de torpe ganância. Então a gente vai ver que o líder para as igrejas que Tito precisa preparar, discipular, instruir ao pastorado, são pessoas não necessariamente populares, pessoas que falam bem, pessoas vistosas. Não é esse o foco. Paulo está dizendo: eu quero homens de caráter, homens que espelham Jesus. A liderança cristã não é um cargo. A liderança cristã é espelhamento de Cristo. Então, para a igreja, nós precisamos de homens onde a gente possa ver Jesus na vida deles, na conduta deles, no caráter deles, nas atitudes deles e depois nas palavras deles. Mas estamos vivendo dentro de um contexto onde existem homens que até pregam bem, mas não têm uma vida, não têm um caráter aprovado, como era aqui a condição colocada para esses presbíteros, um caráter irrepreensível. A gente vai ver aí na sequência a questão do combate aos falsos mestres, né? Versículo 10, há muitos insubordinados que não passam de faladores enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. Então, tinham pessoas ali que eram insubordinadas, pessoas que estavam trazendo problema para o contexto da igreja. E no ensinamento da sã doutrina, no ensinamento da palavra de Deus, a gente vai ver que Tito deveria tapar a boca desses enganadores, e não com violência, mas com a sã doutrina, com o ensino da palavra de Deus. Então nós precisamos entender que nós precisamos combater também os falsos mestres. E não é um combate corpo a corpo, é um combate de defendermos a verdade e defendermos com autoridade, preparados, instruídos em todo o conhecimento bíblico, em todo o conhecimento da palavra de Deus. E aí, já caminhando para o final desse capítulo, nós vamos ver a questão da pureza do coração. Tudo é puro para os puros, mas nada é puro para os incontaminados, para os impuros. Para os descrentes, nada é puro. A mente, a consciência está corrompida.
Eles estão desqualificados por isso. Então a gente vai ver e a gente pode pensar, o próprio Hernandes vai comentar isso no seu comentário, de que muitos desses líderes falsos, eles confessavam a Deus com as palavras, mas negavam ao Senhor com as suas obras. Essa pureza não era vista na prática, era uma pureza somente de palavras. E aí eu quero caminhar para o final desse capítulo 1, que você vai ter lido aí também na sua casa, te trazendo a pergunta: você é uma pessoa de pureza, de vida, de caráter, de conduta, uma pessoa que governa bem a sua casa, uma pessoa que tem um caráter irrepreensível, ou você é uma pessoa que fala muito bem, que fala de Deus, mas o seu caráter é dúbio, seu caráter é oscilante, você abre mão da sua moralidade? Creta era um lugar corrompido e Tito estava num lugar como homem irrepreensível para levantar outros homens irrepreensíveis para impactar essa cidade. Para que a igreja impacte com um caráter transformado, um caráter de Cristo, sendo espelhado em suas vidas. Mais do que as suas palavras, meu amado, a sua vida precisa ser uma vida marcante, exemplar, uma vida onde as pessoas veem como referência. Uma vida de alguém que não se ira, não é irascível, não fala palavrão, não ofende o próximo, não paga mal com mal. Uma pessoa que realmente preza pelo que é certo, toma a atitude certa no momento certo, pelo motivo certo. E não uma pessoa que, além de não agir com sabedoria, dá mau exemplo. É a vergonha do Evangelho. Que tipo de cristãos temos sido num Brasil que lembra muito o cenário da ilha de Creta? Um Brasil que está inflamado de corrupção. E nesse país, que tipo de cristão temos sido? Bom, essa é a nossa introdução então ao livro, no seu capítulo 1. Ainda temos o capítulo 2, o capítulo 3, e nós nos veremos nos próximos vídeos abordando sobre esse estudo de Tito. Que Deus te abençoe, compartilhe e que possa ser uma bênção para você. Tchau!